Eu fui ungido, pastor e guerreiro. Venci o gigante Golias, fui rei de Israel. Testemunhei batalhas, tive vitórias e conquistas. Momentos de traição e arrependimento moldaram meu destino. Explore meus profundos salmos de adoração, de legado, de sabedoria que marcam gerações. Acompanhe os momentos mais impactantes, desde as alturas da promessa até meus lamentos de perdão. Saibam da minha história agora. Meu nome é Davi. Davi é uma figura central no Antigo Testamento e sua genealogia é destacada em várias passagens bíblicas. O seu nome é fundamental na tradição judaico-cristã e ele é frequentemente lembrado por suas realizações, fé e também por seus erros e arrependimentos. Davi nasceu em Belém, uma pequena cidade na região de Judá, Israel. Ele era o filho mais novo de Jessé e sua esposa Nitsevete. Não há uma data exata registrada para o nascimento de Davi, mas acredita-se que tenha ocorrido por volta do ano 1040 a.C. A Bíblia não fornece um nome de batismo completo no sentido moderno, mas refere-se a ele com frequência como Davi, filho de Jessé, para indicar sua linhagem. Davi cresceu em uma família grande, sendo o 8º filho de Jessé. Sua infância foi marcada por sua simplicidade e devoção. Davi assumiu a responsabilidade de cuidar das ovelhas de sua família. Como pastor, ele passava muito tempo nos campos, protegendo o rebanho de animais selvagens como leões e ursos. Essa experiência ensinou a Davi a ser corajoso e a confiar em Deus para sua proteção. No entanto, Davi recebeu uma educação básica em casa, aprendendo sobre a fé e as tradições do povo de Israel. Ele aprendeu a ler e escrever, o que era essencial para recitar e compor salmos mais tarde em sua vida. A educação de Davi também incluía a memorização das escrituras e a participação em festivais religiosos e cultos na sinagoga. Desde jovem, Davi mostrou talento para a música. Ele aprendeu a tocar harpa e frequentemente cantava louvores a Deus. Sua habilidade musical não apenas acalmava as ovelhas, mas mais tarde, quando Saul se tornou rei e foi atormentado por um espírito maligno, Davi foi chamado para tocar harpa para acalmar o rei. A história de Davi e Golias ocorre durante o reinado do rei Saul, em um período de constantes conflitos entre os israelitas e os filisteus. Os filisteus, um povo guerreiro, haviam invadido o território de Israel e montado acampamento no Vale de Elá, desafiando os israelitas para a batalha. Davi, na época, era apenas um jovem pastor que cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé, em Belém. Golias, um gigante filisteu de quase 3 metros de altura, saiu do acampamento dos filisteus e lançou um desafio aos israelitas. Armado com uma imensa lança e protegido por uma armadura pesada, Golias desafiou qualquer guerreiro israelita para um combate mano a mano, zombando do exército de Israel e de seu Deus. Esse desafio se repetiu diariamente por 40 dias, sem que ninguém tivesse coragem de enfrentá-lo. Davi foi enviado por seu pai para levar alimentos a seus irmãos que estavam no campo de batalha. Ao chegar, ele ouviu o desafio de Golias e ficou indignado com as ofensas ao Deus de Israel. Ele se ofereceu para lutar contra o gigante, apesar de sua juventude e inexperiência militar. O rei Saul, inicialmente cético, acabou permitindo que Davi enfrentasse Golias após Davi relatar suas experiências de proteger as ovelhas de sua família de leões e ursos. Saul tentou armar Davi com sua própria armadura, mas Davi não conseguiu se mover com ela, pois não estava acostumado. Em vez disso, ele optou por usar sua funda, uma arma simples, mas eficaz que ele dominava. Davi pegou 5 pedras lisas de um riacho e se dirigiu ao campo de batalha. No Vale de Elá, diante dos muitos exércitos de Israel e dos filisteus, Davi chega para o confronto. Golias, o gigante, zombou de Davi por sua juventude, pelo tamanho e por ser magrinho, mas Davi respondeu com confiança em Deus, declarando que a batalha pertencia ao Senhor. Davi correu em direção a Golias, tirou uma pedra de sua bolsa, colocou-a em sua funda e a lançou com precisão. A pedra acertou Golias na testa, fazendo-o cair de rosto no chão.
Davi então correu até o gigante caído, pegou a espada de Golias e cortou sua cabeça, derrotando-o completamente. A vitória de Davi teve um impacto tremendo. Os filisteus, ao verem seu campeão morto, fugiram em desespero, e os israelitas os perseguiram, gerando um confronto intenso, derrotando o exército filisteus. Esse episódio marcou o início da ascensão de Davi como um líder em Israel, mostrando que a fé em Deus pode superar qualquer adversidade. Essa história é frequentemente citada em exemplo de como o pequeno e aparentemente fraco pode triunfar sobre o grande e poderoso através da fé e coragem. Davi e Jonatas se conheceram após a famosa vitória de Davi sobre o gigante Golias. Após a batalha, Davi foi levado à presença do rei Saul. Foi nesse momento que Jonatas, filho de Saul, viu Davi pela primeira vez. A Bíblia descreve que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a si mesmo. 1 Samuel capítulo 18, versículos 1 a 3. Eles rapidamente formaram um laço profundo e inseparável. Logo após se conhecerem, Jonatas fez um pacto com Davi, dando a ele suas roupas, armadura, espada, arco e cinto. Este gesto simbólico representava a entrega de sua posição e poder a Davi, um ato de extrema humildade e amor. Esse pacto era um compromisso de lealdade e proteção mútua, independentemente das circunstâncias futuras. Essa amizade foi posta à prova quando o rei Saul, movido por ciúmes e medo da crescente popularidade de Davi, tentou matá-lo várias vezes. Jonatas, ciente das intenções de seu pai, arriscou sua própria vida para proteger Davi. Ele o alertou sobre os planos de seu pai Saul e ajudou-o a escapar. 1 Samuel capítulo 19, versículos 1 e 2. Em uma das tentativas de Saul matar Davi, Jonatas e Davi se encontraram secretamente no campo. Jonatas reafirmou sua lealdade a Davi e pediu que, quando Davi se tornasse rei, ele mostrasse bondade à sua família. Este juramento de proteção mútua e lealdade foi um dos momentos mais emocionantes de sua amizade. 1 Samuel capítulo 20, versículos 16 e 17. Sabendo que a situação era perigosa, Jonatas e Davi tiveram uma despedida emocionante. Eles se encontraram pela última vez em segredo, choraram juntos e se despediram com grande tristeza. Jonatas disse a Davi para ir em paz, confiando no pacto que fizeram em nome do Senhor. Mais tarde, Jonatas morreu em batalha ao lado de seu pai Saul, lutando contra os filisteus. Quando Davi soube da morte de Jonatas, ele ficou profundamente abalado e lamentou a perda de seu amigo amado. Davi compôs um cântico de lamento, expressando sua dor e saudade. Após a morte de Saul e de seu filho Jonatas na batalha contra os filisteus, Isbosete, o quarto filho de Saul, foi proclamado rei sobre Israel pelas tribos do norte, com o apoio de Abner, o comandante do exército de Saul. Enquanto isso, Davi foi ungido rei de Judá e reinou a partir de Hebron. Durante os 7 anos e meio seguintes, houve uma guerra civil entre as forças de Davi e as de Isbosete. Abner desempenhou um papel crucial no reinado de Isbosete. Como comandante do exército, ele manteve a autoridade e a estabilidade do reino. No entanto, houve um desentendimento em que Isbosete acusou Abner de ter um caso com Rispa, uma concubina de Saul. Sentindo-se desrespeitado e indignado, Abner decidiu mudar sua lealdade para Davi, prometendo unificar o reino sob seu governo. Com Abner morto, Isbosete ficou isolado e sua posição como rei enfraqueceu significativamente. Aproveitando a situação, 2 capitães de seu próprio exército, Recabe e Baaná, decidiram matar Isbosete. Eles entraram na casa enquanto ele dormia, o assassinaram em sua cama e cortaram sua cabeça. 2 Samuel capítulo 4, versículos 5 a 7. Eles levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom, esperando serem recompensados. Davi ficou indignado com o assassinato traiçoeiro de Isbosete. Ele declarou que, assim como havia punido o homem que afirmara ter matado Saul, ele também puniria os assassinos de Isbosete. Davi ordenou que Recabe e Baaná fossem executados, e seus corpos foram expostos publicamente como advertência contra a traição. As tribos do norte ficaram sem um líder forte, se sentindo inseguros,
Os anciãos de Israel reconheceram Davi como o líder legítimo e vieram a Hebrom para ungí-lo como rei de todo Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e disseram: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. A cerimônia de coroação em Hebrom foi um evento de grande significado espiritual e político. Os anciãos de Israel, representando as 12 tribos, confirmaram a liderança de Davi com uma nova unção. Essa unção reiterou a escolha de Deus e a aceitação do povo. Durante a cerimônia, um pacto foi estabelecido, solidificando a aliança entre Davi e as tribos de Israel. Após ser coroado rei de Israel, Davi capturou a fortaleza de Jebus, Jerusalém, dos Jebuseus e a fez sua capital, chamando-a de Cidade de Davi. Jerusalém estava situada em uma posição estratégica e central, o que ajudou a unificar ainda mais o reino. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, estabelecendo a cidade como o centro religioso e político de Israel. A vida familiar de Davi foi complexa e cheia de altos e baixos. Essas relações moldaram sua vida pessoal e seu reinado. Mical foi sua primeira esposa, por volta de 1010 a.C. Ela era filha do rei Saul e foi dada a Davi como recompensa por ele ter matado 100 filisteus. Mical amava Davi profundamente e o ajudou a escapar das tentativas de assassinato de Saul. No entanto, quando Davi fugiu, Saul deu Mical a outro homem, Paltiel. Após se tornar rei, Davi exigiu que Mical fosse devolvida a ele. O retorno dela marcou a restauração de seu lugar como esposa, mas seu relacionamento com Davi nunca foi o mesmo. Mical foi a única esposa de Davi mencionada na Bíblia que o amava. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20. Ainoã foi a segunda esposa de Davi, cerca de 1000 a.C., durante seu período de exílio na cidade de Ziclag. Ela é mencionada como mãe de Amnon, o primogênito de Davi. Ainoã pode ter se juntado a Davi enquanto ele estava em uma de suas várias andanças e incursões pelo território de Israel e nas regiões vizinhas. Abigail era uma mulher sábia e bonita que se tornou esposa de Davi após a morte de seu primeiro marido, Nabal, um homem rico e tolo. 1 Samuel, capítulo 25. Abigail deu a Davi seu segundo filho, Quileabe, também conhecido como Daniel. Maaca era filha de Talmai, o rei de Gesur, um pequeno reino ao norte de Israel. O casamento de Davi com Maaca foi há cerca de 995 a.C., provavelmente uma aliança política, fortalecendo laços entre Israel e Gesur. Tal prática de casamentos políticos era comum na época, visando estabelecer paz e cooperação entre reinos. Maaca se tornou uma das várias esposas de Davi, mas sua importância é destacada pelo fato de ser mãe de 2 filhos de Davi, Absalão e Tamar. Ambos filhos tiveram papéis significativos e trágicos na narrativa bíblica. Hadite foi uma das esposas de Davi há cerca de 990 a.C., durante seu período de reinado em Hebrom, antes de ele se tornar rei de todo Israel. A Bíblia não especifica exatamente quando Davi se casou com Hadite, mas sabemos que ela foi mãe de Adonias, o 4º filho de Davi. Abital é mencionada como uma das esposas de Davi durante seu reinado em Hebrom. Foi mãe de Cefatias. Eglá também foi uma das esposas de Davi durante seu reinado em Hebrom. Foi mãe de Itreão, um dos filhos menos mencionados de Davi. Batseba é talvez a esposa mais conhecida de Davi. Ela era casada com Urias, o Hitita, um dos guerreiros de Davi. Após ter um caso extraconjugal com Davi, que resultou em sua gravidez, Davi orquestrou a morte de Urias na batalha para esconder seu pecado. O primeiro filho de Davi e Batseba morreu, mas posteriormente eles tiveram outro filho, Salomão, que sucederia Davi como rei e se tornaria famoso por sua sabedoria. A rebelião de Absalão contra seu pai, o rei Davi, é um dos episódios mais trágicos e complexos da Bíblia.
O estopim para a rebelião de Absalão começou com o crime cometido por Amnon, o primogênito de Davi. Amnon estuprou sua meia-irmã Tamar, que era irmã de Absalão. Davi, apesar de ficar muito irado, não tomou medidas adequadas para punir Amnon, o que gerou ressentimento profundo em Absalão. 2 anos depois, Absalão vingou o estupro de sua irmã matando Amnon durante um banquete. Após o assassinato, Absalão fugiu para Gesur, onde ficou por 3 anos antes de ser permitido voltar a Jerusalém. Mesmo assim, Davi se recusou a ver Absalão por mais 2 anos. Após ser permitido voltar a Jerusalém, Absalão começou a conquistar o apoio do povo. Ele se posicionava à porta da cidade e falava com aqueles que vinham buscar justiça do rei, sugerindo que ele poderia fazer um trabalho melhor do que Davi. Quando Absalão achou que tinha apoio suficiente, ele pediu permissão a Davi para ir a Hebrom, onde ele declarou-se rei e começou sua revolta. Quando Davi soube da rebelião, ele decidiu fugir de Jerusalém para evitar um confronto direto na cidade. Ele partiu com seus seguidores leais, deixando atrás algumas concubinas para cuidar do palácio. Absalão consultou Aitofel, um conselheiro de Davi que o havia traído. Husai, um amigo leal a Davi que agiu como espião e conseguiu sabotar os planos de Aitofel, dando a Davi tempo para preparar uma defesa. Na floresta de Efraim, as tropas de Davi, lideradas por Joabe, derrotaram as forças de Absalão. Seu filho, famoso por sua longa cabeleira, ficou preso em uma árvore e foi morto por Joabe, contrariando as ordens de Davi para poupar sua vida. Mesmo sendo traído pelo seu filho, a morte de Absalão trouxe grande dor a Davi. Ele lamentou profundamente a sua perda, expressando seu luto com o famoso clamor: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em teu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Após a morte de Absalão, Davi voltou a Jerusalém e foi restaurado como rei. No entanto, a rebelião teve um impacto duradouro, exacerbando divisões dentro do reino e causando sofrimento pessoal a Davi. Um dos aspectos mais significativos do reinado de Davi foi sua visão e preparativos para a construção do templo em Jerusalém, que seria um lugar permanente para a adoração a Deus. Embora Davi não tenha construído o templo, ele fez extensos preparativos para que seu filho, Salomão, pudesse realizá-lo. Davi desejava construir um templo para o Senhor, porque sentia que era inadequado que a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, habitasse em uma tenda, enquanto ele, o rei, vivia em um palácio de cedro. Deus, através do profeta Natã, disse a Davi que ele não construiria o templo, pois tinha sido um homem de guerra e derramado sangue. Em vez disso, seu filho Salomão seria quem construiria a casa para o Senhor. Davi reuniu grandes quantidades de materiais para a construção do templo. Isso incluía ouro, prata, bronze, ferro, madeira de cedro, pedras preciosas e mármore. Ele também garantiu que havia artesãos e trabalhadores qualificados para a obra. Davi organizou os levitas em turnos para servir no templo, detalhou os deveres dos sacerdotes e levitas e estabeleceu músicos e cantores para o serviço do templo. Ele também designou guardas, tesoureiros e outras funções administrativas para garantir que o templo funcionasse eficientemente. Davi forneceu a Salomão os planos detalhados do templo, incluindo suas varandas, armazéns, salas superiores, câmaras internas e o lugar santíssimo. Ele também especificou os utensílios de ouro e prata para uso no templo. Davi encorajou Salomão a seguir fielmente os mandamentos de Deus e a concluir a construção do templo com dedicação e zelo. Davi é creditado com a autoria de muitos dos salmos, que são poemas e cânticos de louvor, lamentação e adoração a Deus. Os salmos atribuídos a ele são uma parte central da literatura bíblica e da liturgia judaico-cristã. Esses cânticos e poemas expressam uma ampla gama de emoções humanas, desde a alegria e gratidão até a angústia e arrependimento. Dos 150 salmos na Bíblia, 73 são diretamente atribuídos a Davi, embora a tradição sugira que ele poderia ter escrito mais. Muitos salmos de Davi exaltam a grandeza e a santidade de Deus. Eles são hinos de adoração que reconhecem o poder, a majestade e a bondade de Deus. Salmo 8, Salmo 19.
Davi expressa profundo arrependimento por seus pecados e busca o perdão de Deus. O Salmo 51, também conhecido como o Miserere, é um exemplo clássico de um salmo penitencial, onde Davi clama a Deus por misericórdia após seu pecado com Batseba. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Um dos salmos mais conhecidos e amados, ele expressa a confiança de Davi em Deus como seu pastor, que cuida e guia em todas as circunstâncias. Davi também agradece a Deus por suas bênçãos, proteção e provisão. Salmo 30, Salmo 103. Os salmos de Davi são uma expressão profunda e multifacetada da experiência humana com Deus. Eles capturam a alegria, a dor, o arrependimento, a confiança e a adoração de uma maneira que ressoa através dos séculos. Davi, através de seus salmos, continua a ser uma voz poderosa e autêntica na adoração e na oração. A morte de Davi marca o fim de uma era significativa na história de Israel. Davi, um dos mais importantes e complexos personagens bíblicos, morreu após uma longa vida cheia de conquistas, pecados, arrependimentos e profundo relacionamento com Deus. Nos últimos anos de sua vida, Davi enfrentou fraqueza física e os desafios da velhice. A Bíblia descreve como Davi estava velho e avançado em anos, e não conseguia se aquecer, mesmo quando coberto com roupas. Seus servos então procuraram uma jovem chamada Abissag para cuidar dele e mantê-lo aquecido. 1 Reis capítulo 1, versículos 1 a 4. A Bíblia não especifica as doenças exatas que afligiram Davi, mas a descrição de sua incapacidade de se aquecer sugere que ele poderia ter sofrido de problemas circulatórios ou outros problemas comuns em idosos, como fraqueza geral e fragilidade. Antes de sua morte, Davi se assegurou de que seu filho Salomão seria seu sucessor. Davi deu instruções detalhadas a Salomão sobre como governar e permanecer fiel a Deus. 1 Reis 2, 1, 9. Este ato foi crucial para garantir uma transição de poder relativamente pacífica, especialmente após a tentativa de Adonias de usurpar o trono. Davi morreu em paz em seu leito, após ter dado suas últimas instruções a Salomão. Faleceu em Jerusalém, a capital do reino de Israel que ele havia estabelecido. Passou seus últimos dias em seu palácio na cidade de Davi. Sua morte é descrita de maneira relativamente tranquila, refletindo uma conclusão serena para uma vida marcada por turbulências e batalhas. Acredita-se que tenha morrido por volta de 970 a.C., após reinar por 40 anos, 7 anos e meio em Hebron sobre Judá e 33 anos em Jerusalém sobre todo Israel. 1 Reis capítulo 2, versículo 11. A morte de Davi marcou o fim de uma era de liderança dinástica e carismática em Israel. Ele foi um líder complexo e multifacetado, cujos feitos e falhas deixaram marcantes na história de Israel. Sua vida e morte são um testemunho da fidelidade de Deus, do poder do arrependimento e da importância do legado espiritual. A linhagem de Davi continuou através de Salomão e é central na narrativa bíblica, culminando na promessa messiânica cumprida em Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículos 1 a 16. Amigos e seguidores da minha jornada, espero que tenham se inspirado com os momentos poderosos e transformadores da minha vida. Desde as batalhas mais difíceis até os salmos mais profundos, cada passo foi guiado pela fé e pela mão de Deus. Se você gostou desta viagem épica pela minha história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe das próximas aventuras e lições. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam aprender e se inspirar. Juntos, continuaremos a espalhar as maravilhas e os ensinamentos do Senhor. Muito obrigado por assistir e fazer parte desta incrível jornada.